Jeremias capítulo 18, versículo 1 em diante. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Vou repetir esse trecho. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim vocês são na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer a minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso convertam-se cada um de vocês do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Amém? O trecho já é interessante, que ele começa... Estou brigando com o vento aqui. Ele começa chamando o profeta Jeremias, dizendo: Jeremias, levante-se. Não sei se ele estava sentado, se ele estava deitado, mas a palavra veio dizendo: Jeremias, levante-se e vai para a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Por que Deus não falou com Jeremias lá onde ele estava, sentado, deitado, ajoelhado? Não sei, mas de alguma forma a palavra vem para ele dizendo: levante-se. Você está esperando uma resposta? Eu vou te dar uma palavra, mas não vai ser aonde você está. Você tem que ir a um lugar que eu te mandar. E nós temos essa passagem hoje porque Jeremias obedeceu. E ele foi à casa do oleiro. Não sei se você já esteve em alguma olaria. Hoje a maioria das pessoas conhecem apenas a olaria de fazer tijolos. Mas a olaria também faz vaso de barro, faz utensílios com barro. Eles pegam aquele barro, amassam, não é qualquer argila, não é de qualquer jeito, tem todo um processo, tem todo um trabalho, e depois eles colocam aquela argila molhada, aquele barro em cima da roda, algo que fica girando ali com um pedal ou com motor hoje em dia, mas antigamente era na base do pedal mesmo, e aquilo fica girando, e o oleiro faz um utensílio de barro ali. Começa pela base, vai subindo, finaliza,
e depois desse processo, o vaso vai para dentro do forno. Mas Deus fala para o profeta: levante-se, vai para a casa do oleiro. Lá eu vou falar com você. Há muitos anos atrás nós tivemos um vizinho do bairro que nós levamos até a Casa de Recuperação Eliasibe, e quando fomos conhecer a Casa de Recuperação, eles mostraram uma casinha pequena, e eles disseram: aqui é a casa do oleiro. Aqui é onde às vezes as pessoas têm que vir para aprender alguma coisa de Deus. Quando a pessoa quer orar, vem aqui para a casa do oleiro, vem aqui para buscar o Senhor. Tinha também um lugar do castigo, né, que também às vezes tinha que passar pelo castigo. Mas a casa do oleiro, Deus fala: vai na casa do oleiro. Ele foi à casa do oleiro e o oleiro estava fazendo um vaso. E o vaso se estragou. O oleiro não pegou aquele barro e jogou fora, dizendo: esse barro não presta, esse barro não me serve. Não, o oleiro pegou aquele barro de novo, que ele já estava fazendo um vaso, já estava ganhando forma. O oleiro pegou aquele material todo, quebrou, molhou, amassou e começou do zero de novo. Há muitos anos atrás cantávamos uma música dizendo: eu quero ser um vaso novo, quebra minha vida e faz-a de novo. Talvez vocês se lembrem dela. E a gente cantava bastante. E um dia alguém disse: eu acho que a gente não está percebendo o que estamos cantando, porque quebrar a nossa vida às vezes dói. Às vezes Deus faz algumas coisas que doem, machucam, e a gente quase que está dizendo: mas Deus, eu sou sua filha amada, seu filho querido, eu sou isso, eu sou aquilo outro, e está doendo. Mas faz parte do agir do oleiro. Gênesis capítulo 2, deixa marcado aqui onde nós estamos em Jeremias 18, mas lá em Gênesis capítulo 2, logo no comecinho, quando Deus criou o homem, diz ali no versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Nós fomos formados do pó da terra, não foi nem de terra, foi do pó da terra. Deus formou o homem, e do homem fez a mulher. Mas o Senhor Deus é um oleiro que está sempre agindo, está sempre trabalhando nas nossas vidas. Vamos entender alguns princípios, vamos pensar sobre algumas coisas. O oleiro, mais o barro, mais a roda, o resultado será um vaso. E o vaso será de acordo com a imaginação, a criatividade, o planejamento do oleiro. É o oleiro quem define o que vai sair daquele tempo que ele está desempenhando ali na sua olaria. Mas vamos começar por um ponto em comum. Sabe quando você vai dar orientação, a pessoa te pergunta: onde é que fica a igreja do Nazareno? Ah, é no Adelaide. E onde é o Adelaide? E às vezes você tem que perguntar alguma coisa assim do tipo: você conhece o Rosolém? Aí às vezes a pessoa diz: sim, conheço o Rosolém. Então, tá bom. Você conhece a igreja católica lá no centro do Rosolém? Conheço. Então pronto, agora segue em frente, não no sentido da estrada, mas no sentido contrário. A próxima rua você vai virar ali, vai virar para lá, terceira direita, quarta esquerda e assim por diante. Mas você tem que começar de um ponto que os dois conhecem, para poder dar uma direção. Então vamos olhar algumas passagens para entendermos algumas coisas sobre oleiro. Olhe lá capítulo 64 de Isaías, é o livro antes de Jeremias. Isaías 64,
versículo 8. Todos nós, versículo 8. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o quê? O barro. Nós somos o barro. E Tu és o nosso oleiro. E todos nós somos obra das Tuas mãos. Então, temos que partir desse princípio. Deus, o Senhor, Ele é o oleiro. Nós somos o barro. Nós somos o barro, feitos do pó da terra. Eu sei que algumas pessoas acham que foram feitas de pó de ouro, mas todos nós fomos feitos da mesma coisa, pó da terra. E somos molhados e o oleiro está trabalhando a nossa vida. Então, o Senhor, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Então é importante entendermos isso. Não existe outro oleiro e não existe outro material. Todos nós somos de barro. Todos nós somos barro nas mãos do oleiro. Ainda em Isaías, vai lá para o capítulo 45. Isaías 45, versículo 9 a 13. Também vai falar sobre oleiro. Isaías 45, versículo 9 diz: ai daquele que discute com o seu Criador. Você conhece alguém que fica brigando com Deus? De alguém que às vezes fica bravo com Deus? Alguém que fica reclamando com Deus? Conhece, Jô? Conhece, né? Todos nós conhecemos pessoas assim. E o profeta Isaías está dizendo: ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro: o que é que você está fazendo? O barro pergunta para o oleiro? A resposta, a gente sabe, o barro não pergunta nada. Ou diz: esse seu vaso não tem alça? O barro não fica dando orientações para o oleiro. A alça é aquela parte que você segura o jarro de barro, alguma coisa assim. O barro não pergunta, ou não comenta, não reclama: esse seu vaso não tem alça. E continua dizendo: ai daquele que diz ao seu pai: por que você gerou? E a sua mãe: por que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel: eu que formo o seu povo. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, que formou o seu povo. Por acaso vocês querem saber as coisas futuras? Querem dar ordens a respeito de meus filhos e a respeito das obras das minhas mãos? Nós somos barro. Nós não temos que ficar reclamando com Deus que não está bom, que está errado, que meu marido é assim, minha esposa é assado, meu filho está daquele jeito, meu pastor, a minha pastora. Todos nós estamos sendo trabalhados pelo oleiro. Todos nós. Ele não manda prontinho. Ele não mandou uma Raíssa prontinha e um Jaime prontinho para a Raíssa. Ele não mandou para o Luiz uma Jaqueline prontinha e para a Jaqueline um Luiz prontinho. Andando juntos, foram aprendendo. A gente sempre ri bastante lá em casa, quando a Irani estava noiva do Firmino, e ele em outra cidade organizando a casa, fazendo tudo, preparando tudo, e de repente ele liga para ela e fala: a casa está pronta, a cozinha está pronta, está bonita, tudo certo, os móveis. Ela disse: não sendo vermelho, era mesa de fórmica vermelha, geladeira vermelha, fogão vermelho e vermelhão nos fundos, no chão.
Armário vermelho, tinha uns armários de fábrica também naquela época, tudo vermelho. Ficou quantos anos, Firmino? Um bom tempo, né? Um bom tempo. Mas aprenderam juntos. Firmino, depois de um tempo, descobriu, não, vermelho não. Vermelho não. Podia ser azul ou amarelo que tinha na época, mas vermelho não. Só tinha essas cores. Tinha azulzinho clarinho, amarelo e vermelho. Mas nós somos barro nas mãos do oleiro. E não é o barro. Ela caprichou no piso vermelhão, né, velho? Ficou um tempão lá lustrando aquele cimentado liso lá de vermelho, né? Ralou os joelhos com amor e carinho. Mas nós somos barro, somos frágeis. E Deus está trabalhando em nós. Ele acompanha tudo. Ele acompanha tudo o que se passa na nossa vida. Ele sabe que o irmão Donizete tem passado. Vamos lá para o capítulo 29 de Isaías também, versículo 16. Isaías 29, vamos do 15 em diante. Isaías 29, 15. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Ai dos que fazem as suas próprias obras às escuras e dizem: quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Ninguém está sabendo. Como vocês invertem as coisas. Será que o oleiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice: ele não me fez? Pode a coisa feita dizer do seu oleiro: ele não sabe de nada? Pode uma coisa dessa? Não pode. O barro não reclama do oleiro. Se não fosse oleiro, o vaso não existiria. O vaso não reclama do jeito que foi feito. Se não fosse oleiro, ele não seria nada. Então Deus sabe de tudo, Ele acompanha tudo, Ele sabe o que está acontecendo e Ele tem visto a sua igreja. A gente vai agora lá para Lucas, capítulo 22. É a ceia do Senhor, hoje é o primeiro domingo do mês, dia que nós vamos chegar à mesa do Senhor. E no capítulo 22 de Lucas, nós encontramos que Jesus marcou uma reunião só com os 12. Só com os 12. Além dos 12, tinha mais gente, tinha os 70, por exemplo, tinha a multidão que andava com Jesus, mas às vezes Jesus separava um grupo e falava: vamos ali. Olha, eu vou ali orar, vamos comigo orar. E eu só um pouquinho, o resto ia dormir. Às vezes Jesus pegava só 2 discípulos e ia para algum lugar. É assim mesmo, né? Alguns às vezes ficam de fora porque estão sempre ocupados, ou não estão interessados, ou não, deixa para o fulano que ele gosta mais. Mas essa reunião Jesus marcou com os 12. Como é que eu sei que é os 12? Porque lá em Marcos 14, 17 diz que Jesus chegou com os 12 ao local onde eles iriam celebrar a ceia do Senhor. Versículo 14 em diante: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Comentamos isso no mês passado. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira,
até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado. Mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Aqui nós temos uma reunião importante da Igreja de Cristo. Uma reunião, digamos assim, com a nata da igreja. Os apóstolos. Os apóstolos. Ou, como alguns dizem, o cerne duro. Cerne duro, sabe quando cortam uma árvore no meio e você olha por cima e você vê que tem um pontinho no meio e depois vai abrindo, vai abrindo. Aquele bem no meio é o que se chama de cerne. Pontalete de eucalipto, por exemplo, é madeira que não deu tempo nem de formar cerne. É mole, madeira nova. Dá para usar uma construção, às vezes no máximo 2, depois é lenha. Mas as outras partes do eucalipto, o tronco grande mesmo, se for cortado, você vai ver que lá no meio tem o cerne. E aquele cerne, anos e anos e anos e anos atrás, foi um pontalete. E ele foi crescendo, o pontalete foi engordando e deixou de ser um pontalete. No comecinho era só um galinho. Como disse o Dudu hoje, que ele pediu um galinho do cedro bebê, né, que é um brotinho que saiu ali, ele pediu para a gente trazer para ele. Mostra, pastora, para a turma ali, o cedro bebê, ele pediu, mandou áudio pedindo para a gente trazer, né, o cedro bebê. Mas o eucalipto que você corta e olha aquelas vários anéis, e lá no centro é o mais duro. E dependendo do número de anéis é quantos anos a árvore tem. Tem gente que tem a paciência de contar e marcar e dizer: essa árvore que foi cortada tinha 300 anos. Essa árvore estava aqui no tempo de Jesus Cristo. Pelo número de círculos. Mas lá no meio é o cerne, é o núcleo duro. Jesus chama o núcleo duro, o cerne, a nata dos discípulos, os apóstolos, para uma reunião para celebrar juntos a nova aliança. Era para ensinar para esses apóstolos e eles depois iriam fazer o mesmo com os outros. Iriam alcançar outros, iriam viajar e falar e ensinar para outros. Mas quando a gente olha esse grupo dos apóstolos, a gente pode descobrir que eles são imperfeitos. Com certeza o Pedro não era perfeito. Eram limitados. Alguns não sabiam fazer algumas coisas. Alguns tinham medo, eram cheios de manias. Só eu que tenho mania aqui? A pastora já sabe, antes de dormir, o que eu vou fazer, alguns aqui já sabem. Eu vou olhar todas as portas. Eu vou... No começo ela dizia: eu já vi, está fechado. Hoje ela já diz: você viu as portas? Às vezes ela até sabe que está trancado, mas ela fala: você viu as portas? Aí eu vou lá, porta por porta, e às vezes quando eu mexo na maçaneta, a porta abre. Aí eu falo: opa, essa estava aberta. Aí eu vou lá, busco a chave, fecho. E é minha mania, meu toque. Cada um tem seus toques, você deve ter o seu aí também. Mas os discípulos também tinham suas manias, seus preconceitos, eram teimosos, mas era a nata.
Eram barro na mão do oleiro. Não estavam prontos, ainda estavam sendo preparados. E ali, talvez com alguns, Deus teve que refazer o vaso umas 2, 3 vezes. Eu não sei com você quantas vezes Deus teve que refazer, mas às vezes Ele olha e fala: mas de novo, Rogério, outra vez, né? Vamos consertar isso aí, mas eu vou ter que quebrar um pouquinho, Ellen, vou ter que quebrar porque o estrago vai precisar molhar de novo, amolecer, pôr na roda outra vez, mas deixa comigo que eu sei o que eu vou fazer. Os discípulos imperfeitos, com limites, cheios de manias, com preconceitos, teimosos, a gente pode olhar e dizer: Jesus errou. Mas nós somos vaso. Como é que a gente vai dizer para o oleiro: Senhor errou? Ele não errou. Tanto não errou com a escolha dos primeiros apóstolos, que nós estamos aqui. Nós somos fruto desses 12 imperfeitos, cheios de preconceito, limitados, que foram sendo trabalhados pelo oleiro, e o Espírito Santo encheu, e eles continuaram sendo trabalhados, e passaram pela fornalha, e deram tempo da sua vida para que a igreja não sumisse. E o que eles puderam fazer, eles fizeram, e alguns pagaram com a própria vida. Teve gente que foi queimada, teve gente que foi crucificado, alguns decapitados, mas eles ficaram firmes, porque eles entendiam: eu sou um barro, eu sou um vaso sendo preparado pelo oleiro. O que ele está fazendo está certo, eu tenho que permitir que ele trabalhe em mim, eu tenho que ser maleável, eu tenho que permitir, se ele quiser afinar em algum lugar, ele pode afinar, se ele quiser alargar em algum lugar, ele pode alargar, se ele quiser deixar a parede bem grossa ou fina, ele pode. Eu estou maleável. Mas estes apóstolos, eles foram a igreja, o comecinho da igreja. A história da igreja passa por várias etapas. Tem a igreja primitiva, tem a igreja perseguida, tem a igreja da medieval, são várias etapas. A igreja império, mas em cada etapa Deus levantou homens e mulheres. Cada etapa. E em cada etapa esses homens e mulheres que Deus levantou eram barro na mão do oleiro. Aqueles primeiros apóstolos, eles deram o tempo deles. Eles fizeram o melhor, e alguns fizeram até mais, porque escreveram alguma coisa que hoje a gente pode ler, mas nem todos escreveram, mas os que escreveram deixaram alguma coisa para os nossos dias. Mas eles partiram. Deus levantou outros, e Deus foi levantando outros, e Deus foi levantando outros. E hoje Ele tem nos levantado. Amélia, Fabi, Flavinha, Fábio, Neia, Jô, Donizete, cada um de nós, Deus tem nos levantado. E nós somos imperfeitos, temos limites, cheios de manias, com preconceitos, teimosos, alguns, outros mais ainda, mas o Espírito Santo está trabalhando. E Ele sabe o que Ele vai fazer. Nós temos que descansar no Senhor e dizer: Deus, o Senhor é o oleiro, pode quebrar o barro, pode me quebrar e fazer de novo se for necessário, vai doer, mas me ajuda a vencer a dor. Me ajuda. Outro dia fomos na veterinária e tem que dar uma injeção na cachorra, e aí a veterinária disse: aperta ali. E aí a gente começou a apertar, enquanto apertava no lugar, a cachorra ficou prestando atenção lá onde estava apertando, e deu a injeção lá atrás. Mas às vezes a gente tem que dizer: Deus, me ajuda
a lidar com a dor, me ajuda a vencer. Mas o Senhor é o oleiro, eu sou o barro, e eu sei que o Senhor vai fazer o vaso certo. E o oleiro é que decide que tipo de vaso vai fazer. O oleiro não faz sempre o mesmo vaso, a não ser se ele tiver uma fábrica de vasos padronizados. Mas o oleiro, onde ele fala, hoje eu vou fazer um açucareiro, não, hoje eu vou fazer um pote para pôr água e deixar gelado, não, hoje eu vou fazer um pote porque eu preciso guardar farinha. O oleiro decide se vai ter tampa, se vai ter alça, se vai ser baixinho, se vai ser alto. O oleiro que decide. Não somos nós que temos que dizer, Deus, eu quero ser igual fulano, eu quero ser igual tal pessoa, porque aquela pessoa foi o oleiro que fez, mas Deus está fazendo o Luiz do jeito que Ele quer o Luiz. E às vezes a gente olha outro vaso e fala, mas Deus, olha que vaso que o Senhor fez ali, que vasão bonito. Deus, olha aquele pastor, ele cuida de 1.000, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, e às vezes o de 5.000 pessoas está dizendo, Deus, olha aquele pastor ali, ele consegue fazer um monte de coisa, ele faz tudo, ele limpa a igreja, ele paga as contas, ele faz tantas coisas, e eu não consigo, e ele está num lugar ali que eu já teria desistido, porque eu só sei pregar se tiver de 500 para cima, e assim por diante. Cada pessoa é do jeito que Deus quiser. O oleiro é quem decide. É claro, nós temos que permitir que às vezes ele quebre e nos faça, dê um upgrade no nosso vaso. É Ele quem decide. Assim como Ele pegou aqueles apóstolos, aqueles homens que estavam na mesa da ceia, volto a dizer, eram imperfeitos. Assim como você e eu. Donizete, apesar de ser calminho, eu sei que ele tem os defeitos dele também. É só perguntar para a Laíde que ela vai falar alguns. Né? Laíde vai dar uma listinha, a gente vai falar, o Donizete, estamos falando da mesma pessoa, ela vai dizer, ele é assim, ele é assado, ele não sei o quê, ele faz tal coisa. Cada um tem as suas. Mas Deus está trabalhando. Eu quero ser barro na mão do oleiro e permanecer na mão do oleiro. E eu quero ser útil com as minhas limitações, com as minhas imperfeições, com as minhas manias, com as minhas teimosias, e permitir que Deus trabalhe para que eu vá melhorando. Eu preciso daqui a 3 meses estar melhor, daqui a 3 anos estar melhor. E todos nós, se nós permitirmos, o oleiro vai fazer o vaso que ele vai olhar e vai dizer, estou feliz. Ficou do jeitinho que eu planejei. E eu vou usar aonde eu planejei usar. No lugar, no bairro, na cidade ou no país que eu estou planejando usar. Para que a minha igreja continue, para que o Evangelho prospere, para que as pessoas conheçam, assim como eu usei Pedro lá atrás, eu vou usar Marcelo e Helen hoje, e Elisa também. Assim como eu usei o Paulo lá atrás, eu vou usar o Fábio hoje, eu vou usar o Aguinaldo hoje. Ele vai fazer, mas nós somos barro. Barro. É isso que você é, irmão, barro. Ele é o oleiro. Amém? Vamos orar. Ó Deus, assim como Jeremias foi até a casa do oleiro, e lá na casa do oleiro o Senhor falou com ele. Eu te peço, ó Deus, que essa mesma mensagem de que somos barro, e o Senhor é o oleiro, e o Senhor é quem decide, e às vezes o Senhor decide recomeçar. Ó Deus, que todos nós que estamos aqui, ou quem vai ouvir a mensagem depois, que todos nós tenhamos essa determinação de
estar maleável, estar à disposição, sem criticar o Criador, sem dar palpites para o Criador, mas, ó Deus, estarmos ali à disposição, dizendo: Deus, o que o Senhor quiser de mim, eu quero dar o meu melhor, eu quero permitir que o Senhor trabalhe em mim, me mostra aquilo que o Senhor quer mudar em mim, me mostra aquilo que eu preciso tratar, me mostra aquilo que eu preciso colocar no altar e dizer: Deus, perdão por isso, porque esta questão tem me atrapalhado na carreira cristã. Deus, capacita a tua igreja de hoje para continuar cuidando do Evangelho, continuar avançando, Senhor, cada um na sua trincheira, cada um na sua área. Senhor, usa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém.